Boa tarde, Neila. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre gosto muito de falar com vocês, poder debater os temas que estão assim cada vez mais acirrados, né? E essa pesquisa é interessantíssima, não só da Genial Quest, mas a Datafolha também fez pesquisa, ou houve outras pesquisas também sobre esse assunto, para entender de fato o que a população quer ou não quer, o que a população aprova ou desaprova. Porque o governo vem a público dizer, olha, não dá para manter uma mega operação dessa, isso é um grande absurdo, muitos mortos, enfim. E aí vem uma pesquisa diz, não, a gente aprova sim, porque, sei lá, mais de 100 pessoas ou quase 100% das pessoas que foram mortas são criminosos. Então, a gente aprova essa mega operação sim. Os números mostram aí que 58%, né, mais de 50%, 63% dos entrevistados aprovam essa mega operação. Então, a população fluminense que já se sente desprotegida aprova a operação, aprova esse tipo de proteção do Estado e da polícia na cidade e no Estado no geral, Denícoli. Então, Neila, a gente precisa entender a narrativa que foi construída em torno disso, né? A população realmente aprovou a ação da Polícia do Rio de Janeiro, mas não foi assim desde o início, né? Nós coletamos dados das redes no dia 29 para entender como é que isso estava, né? Naquele período havia quase um empate ali, né? Inclusive era levemente favorável a quem estava condenando a ação. Nós registramos aqui 53,2% de pessoas que eram contrárias e 46,8% de pessoas favoráveis. Isso em Brasil, né? A gente faz coleta em 145 cidades de todos os estados, ou seja, não estou falando do Rio de Janeiro especificamente, como uma pesquisa Quest. Então, no primeiro momento foi isso. E a esquerda estava com um discurso, né, de que a polícia é muito agressiva, que entra nas favelas, que mata inocentes, etc. Isso começou a mudar a partir do momento em que alguns familiares daquelas pessoas que morreram começaram a apoiar a polícia, lamentar que aquelas pessoas tivessem buscado o caminho do crime, e depois não se comprovou que havia realmente ali vítimas que não fossem envolvidas com o crime de alguma forma. Então isso mudou, de certa forma, a narrativa, né? E aí houve uma alteração. Aí nós tivemos aí 58,2% da população passando a apoiar, isso nas redes, né? Isso já no dia 31 de outubro, e 41,8% reprovando, em nível de Brasil. Isso, ontem nós fizemos análise, continuaram esses dados, ou seja, as pessoas entenderam que a operação foi um sucesso. Não quer dizer, obviamente, que a população vai apoiar qualquer tipo de operação, né? O fato de não ter morrido inocentes, teoricamente, da polícia, ter realmente focado em pessoas envolvidas com o crime, eu acho que isso aí a população aplaudiu e achou que é uma ação importante, porque até então havia uma inércia, né? As coisas aconteciam e acontecem no Brasil, o Brasil está dominado pelo crime, e ninguém faz nada. Então, quando há uma operação desse tipo, que realmente foca em quem está envolvido com a criminalidade, eu acho que a população aplaude, e foi isso que aconteceu, isso que nós vimos no Rio de Janeiro. Então houve uma mudança, né? O que a gente pode observar também, Neila, que a gente foi analisando aqui, foi uma mudança também de dominância narrativa. É aquilo que eu falo, quando a esquerda ou a direita dominam a narrativa, a opinião pública tende a se formar a partir dessa narrativa dominante. Então nós tivemos aí no início uma narrativa muito equiparada, né? E ontem nós tínhamos aí 49,1% das narrativas sendo faladas pela direita e 31,3% sendo faladas pela esquerda. Então, nesse caso aí, nós tivemos realmente uma predominância das vozes de direita que foram mais ouvidas e que tiveram mais coerência junto com o que a opinião pública esperava. Então, nós tivemos isso, que acabou mudando esse quadro inicial, né, e fazendo com que a narrativa de que estamos em guerra e que é preciso uma ação mais eficaz, se prevalecesse a ideia de que a polícia tem oprimido pessoas que moram na favela. Que foi exatamente isso que a esquerda falou. Aliás, o fato da esquerda falar isso foi corroborado por perfis de direita que disseram, não, realmente, a esquerda está falando isso porque ela protege bandido. Então houve essa ideia de que a direita protege bandido, que é uma coisa que já vem de muito tempo, né, e que foi colocada, nesse caso, de uma forma mais suntuosa, e tanto que a esquerda recuou e não falou, né, ela como a colega disse anteriormente, né, o Lula não falou ainda exatamente sobre essa operação de uma forma incisiva, porque ele está
tateando o terreno para ver onde que ele vai colocar as fichas dele, né? Ele chegou a fazer um pronunciamento pelas redes sociais, dizendo que era preciso combater o narcotráfico, etc., mas não se posicionou exatamente em relação ao que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Então, acho que ele está tentando medir aí para ver quais são as palavras que ele vai ter que utilizar para poder, enfim, encampar esse discurso de segurança pública que realmente entrou numa agenda nacional. Ele estava sempre colocado, mas não de uma forma tão eficaz no posicionamento do eleitor, né? Eu acho que agora mexe com o tabuleiro eleitoral realmente. Mas a gente foi olhar também nas redes para entender quem as pessoas culpam pela violência no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui 41,2% culpam o governo estadual, não especificamente o governador Cláudio Castro, mas as pessoas entendem que o governo estadual ele tem o controle das polícias militar e civil, então ele tem uma culpabilidade maior pelo que acontece em relação à segurança no Estado. Em segundo lugar vem o governo federal, com 27,4%. E depois, muito próximo aos que falam do governo federal, tem os que falam que as facções são as responsáveis pela violência. 24,6% culpam, então, o Comando Vermelho, o PCC e as milícias. Depois nós temos aí 5,8% que vão falar que é o STF, a justiça que prende e solta, ou que nem prende, eventualmente, né? E 1% outros que são questões menores, né? Mas, de forma geral, as pessoas entendem que o Estado tem uma atribuição muito forte no combate à violência, né? Só que, nesse caso especificamente, as pessoas começaram a pressionar o governo federal porque já vinha ocorrendo na rede um posicionamento da direita nessa questão da segurança pública desde o dia 20 de outubro. Porque o que aconteceu nesse dia? Foi quando a direita começou a falar que uma pessoa da inteligência, serviço de inteligência na Venezuela, que havia sido presa nos Estados Unidos, teoricamente faria uma delação premiada e envolveria o governo brasileiro em questões ligadas ao narcotráfico e financiamentos de campanhas. Isso foi muito falado pela direita, não é nada comprovado, é uma teoria que foi levantada, foi muito falado no dia 20, as forças de direita comentaram muito sobre isso e foram falando desse tema incisivamente nesses dias. Depois disso, o Lula deu aquela declaração muito infeliz, dizendo que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, né? Então aquilo acelerou ainda mais essa narrativa e, na sequência, então, veio a Operação do Rio de Janeiro, que aí as forças todas se agruparam para criticar o governo, porque elas já vinham falando nesse tema. As atenções já estavam voltadas para esse tema. Então, houve aí uma conjunção de fatores que realmente acabou sendo muito prejudicial para o governo, e agora é preciso fazer a contenção de danos lá dentro do Planalto, né? Não sei se o Lula vai conseguir, mas, de certa forma, ele ainda tem aí um suporte da ideia que as pessoas têm de que a segurança é atribuição principalmente do governo estadual, mas o número de pessoas que começa a ver o governo federal também como um ator importantíssimo nessa área está crescendo. Então o governo vai ter que dar uma resposta, e não pode ser a resposta de proteção a bandido. Isso eu acho que é óbvio, né? Tá bem colocado. É óbvio também que a defesa dos inocentes vai continuar, mas realmente, se há uma zona dominada pelo tráfico, né, as pessoas começam a querer que alguém faça alguma coisa. Então, uma ação que é considerada um sucesso, que realmente prende pessoas ligadas ao crime, é vista como um exemplo positivo a ser seguido. Vamos ver se o governo vai seguir. Não me parece, porque não é a lógica do governo petista, não foi nos governos anteriores, não é nesse. E realmente há aí um potencial de radicalização por parte das pessoas na ideia da segurança, porque ninguém aguenta mais realmente estar assolado pela violência no Brasil inteiro, né? Agora, Denícoli, dos números assombrosos que foi no início e dos comentários assombrosos aí contrários ao governador do Rio, Cláudio Castro, nesse final de semana ele acabou participando de uma missa, ele até cantou nessa missa, enfim, e os comentários acabaram mudando de lado. Então, a população do Rio de Janeiro se voltando favorável aí ao governador do Rio de Janeiro e contrária ao presidente Lula, ou seja, o que no início se parecia uma situação ruim para o governador acabou se voltando favorável ao governador Cláudio Castro, mas claro, depois daquilo que você disse, depois que foi demonstrado que as pessoas que morreram nessa operação foram criminosos, não houve ali a morte de pessoas inocentes. Mas o governador acabou se saindo bem dessa situação, o que mostra que pode haver um bom resultado se houver uma pesquisa aí de intenção de voto, por exemplo, próxima agora.
Ah, sem dúvida, né? O governador se beneficiou, ele vinha com o governo uma avaliação muito mediana, né? E agora ele conseguiu se colocar justamente por conta de uma operação que acabou na cabeça das pessoas sendo um sucesso, porque realmente executou bandidos. Nós não temos a lei brasileira, algo que permita a execução, isso é claro, né? Mas eu acho que a população brasileira está muito intolerante com a violência e já quer algo mais radical, sim. Então, se há uma zona dominada pelo tráfico, eu acho que as pessoas querem realmente que haja execução de criminosos, né, que sejam portadores de fuzis, etc. As pessoas não querem que essas pessoas sejam vistas como alguém que tenha um potencial para poder realmente estar sendo interrogado, etc. As pessoas perderam a paciência, né? Então, eu acho que há uma situação aí bem complexa, porque enquanto a lei brasileira diz uma coisa e as pessoas querem outra coisa, nós temos aí um meio de campo que é feito pela classe política que vai ter que se posicionar. Então, é o que nós estamos vendo agora. Vai ter uma CPI, né, focada na segurança pública, a questão da legislação que vai ser colocada também com a PEC da segurança, enfim, a questão de transformar as facções em grupos terroristas, né, que as pessoas passem a classificá-las como grupos terroristas. Então, as pessoas estão pressionando por uma radicalização legal também. Então, o Brasil vai ter que dar uma resposta para isso. Eu acho que o Lula vai ter que se posicionar de uma forma muito clara, né? Porque se as pessoas estão cansadas, se até então o que está na legislação não permitiu que o Brasil combatesse definitivamente esse problema que assola o país inteiro, é preciso dar essa resposta, né? O caminho, por enquanto, não está muito claro, né? Porque realmente é preciso mudar a legislação para que as coisas fiquem dentro das normas corretas do acordo social que precisa ser feito nesse campo. Mas eu acho que é muito nítido que as pessoas querem mudança. E mudança para uma radicalização mesmo das ações. Sim, sim. Vamos aguardar uma resposta. O presidente Lula me parece que não vai dar uma resposta a uma manifestação tão cedo como a gente estava conversando aqui antes com a Milena, ele que está viajando lá para a COP, depois vai para Fernando de Noronha, sabe-se lá quando ele vai dar uma manifestação sobre o assunto. Continuemos acompanhando essa semana, uma semana de desdobramentos sobre projetos de segurança pública dentro do Congresso. Obrigada, Denícoli. Obrigada pela análise, pela conversa e pelas explicações aqui para a gente. Muito obrigada mais uma vez.